verdade, essa live a gente teve a ideia de fazer porque eu fiquei muito chocada e muito preocupada com a situação que a Aline está vivendo lá em Paris, na França. E quando ela me contou, eu achei necessário e fundamental a gente trazer isso, né, para mais pessoas aqui do Brasil, tendo em vista a situação que a gente está por passar. Talvez a gente ainda não esteja vivenciando o que a Aline está vivenciando lá. O assunto é mais um relato, uma conversa, não é nada muito formal. Nenhuma de nós duas tem a ideia de fazer algo formal, né, Aline? Acho que a gente... Sim, e quem tiver perguntas, quiser saber o que está acontecendo, etc., não hesitem também a escrever, porque a ideia também é bem isso, é de fazer um histórico do que aconteceu e do que eu vivenciei e estou vivenciando aqui. Porque, como a Duda falou bem no início, acho que é uma situação que, infelizmente, todos os países vão passar e estão passando, né? Começou, como todo mundo viu, na China, parecia tão distante. Acho que tem até alguns amigos da China conectados. Acho que a gente sempre escuta, e tá acontecendo isso, etc. E a gente acha que é o tipo de situação que a gente nunca vai vivenciar. Vou começar o histórico daqui. Eu acho que a vida tava tudo normal, né? Acho que tava tudo há uma semana atrás. Eu tava no aniversário da filha de uma amiga, de uma criança, todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando. Bah, coronavírus, algumas pessoas já não se davam beijo, pareciam as pessoas mais neuróticas, né? Sim. E em seguida, assim, na quinta-feira, eu me lembro muito bem, eu fui pro trabalho de manhã. E chegando no trabalho, assim, uma amiga às 9 da manhã me diz: Bah, Aline, tu nem sabe. Ela não disse bah porque ela não é gaúcha, mas ela é brasileira também. Nem sabe. A namorada do fulano, ela tá contaminada. Ela foi diagnosticada com corona. E quando ela me falou isso, às 9 da manhã, tu chegando no teu lugar de trabalho, que teoricamente, né, tu tem como um lugar seguro, eu pensei, nossa, esse menino, ele trabalha no mesmo andar que eu, ele toca no botão do elevador, ele toca na cantina, ele escolhe os talheres dele também, e todas essas coisas. Então eu pensei, nossa, realmente acho que essa história que eu escutava todo dia de manhã na rádio, de que casos corona e etc., tá chegando cada vez mais perto. E eu continuei trabalhando no dia normal e depois do almoço eu me lembro que o meu chefe chegou e disse, bah, Aline, nem sabe. Teve uma reunião com a diretoria há 2 dias e um cara veio fazer uma intervenção, uma pessoa externa, e no dia seguinte ele ligou para a empresa dizendo que ele estava com corona. Sim. E quando ele me falou isso, eu pensei, gente, o meu diretor estava nessa reunião, tinha várias pessoas que eu conheço e que às vezes tu cruza no café, que tu dá oi, etc., que estavam nessa reunião. E que foram, óbvio, pedidos para ficar em casa. E quando eu escutei essa segunda pessoa que na minha empresa estava com o vírus na quinta-feira, eu pensei, isso está muito mais perto de mim do que eu nunca imaginei, né? Então, na quinta-feira teve uma reunião de equipe e eu falei pro meu chefe, eu não venho mais, eu vou trabalhar de casa, nossa empresa é super flexível, nas sextas-feiras eu já trabalho de casa, eu falei para ele, eu não venho mais, e meu chefe falou, ai, Aline, não, a gente não pode panicar, porque... criar pânico. Exatamente, não pode entrar em pânico, porque se todas as pessoas trabalharem de casa, talvez o sistema não aguente. Eu olhei para ele e disse assim, I'm sorry. Tipo, desculpa, eu vou trabalhar de casa. Sim, Aí, mas todo foi mundo uma decisão tua no primeiro momento. No primeiro, até quinta, às 5 da tarde, foi uma decisão minha. Isso, assim, que é o fato que é importante trazer. É muito rápido, né? Acho que até o governo dá uma manifestação, que a primeira foi na quinta na França, mas ele já fez 3 desde quinta-feira. Até o governo dar uma manifestação, a gente acha que é paranoia, né? E eu falei isso e todo mundo tirou um pouco de sarro de mim, se a Aline tá paranoica. E na quinta-feira à noite, o Macron deu a primeira declaração pedindo, solicitando, recomendando as pessoas de ficarem em casa, né? Quem pudesse privilegiar trabalhar de casa poderia trabalhar, sair para necessidades básicas, sair para ir no supermercado, etc. Evitar deslocamentos desnecessários. Foram essas as indicações da quinta noite.
todo mundo continua a vida 99% Sim. normal. Até Sim. quinta de noite. Até porque eram sugestões, é mais ou menos, acho que o que está acontecendo aqui. O que aconteceu na quinta é o que está acontecendo aqui no Brasil. Como eles estão sugerindo, fica a critério de cada um. Acho que é mais ou menos, Exatamente. isso. É. Talvez exatamente seja a mesma etapa que o Brasil tá hoje. Então, assim, até quinta, quem quisesse no trabalho na sexta, podia ir, né? Quem não quisesse ir, não ia. Eu já tinha decidido que eu não ia. E na quinta noite teve essa declaração do Macron e a coisa realmente apertou muito mais no sábado à noite, que o ministro da Saúde deu uma declaração proibindo não. E nisso, o meu chefe falou, muita gente tá voltando pra sua cidade. E eu fiquei, meu Deus, será que eu tenho que voltar pro Brasil? Né? E eu acho que a mãe tá conectada e vai lembrar. Eu liguei pra mãe e disse, mãe, não sei o que fazer. Sim. Eu não sei. E a mãe falou, que tu quer fazer? Eu disse, mas é meio-dia aqui, tem voo pro Brasil às 7 da tarde. Eu não sei o que fazer. E a mãe, na hora, a primeira coisa, ela falou, vem. E depois ela falou, eu vou falar com teu pai. E acho que a gente tomou a melhor decisão. Porque acho que são muitas etapas e tem momentos de muita incerteza. Eu pensei, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu vou ficar no meu apartamento sozinha e vou morrer e ninguém vai saber e as pessoas vão entender dias depois? Não. Muita, Duda, é muita incerteza, assim, sabe? É muita incerteza de tudo. É muita incerteza se daqui a um mês a gente vai voltar às vidas normais. Vida normal. É muita incerteza de tudo, assim, sabe? Eu tenho, acho que para comer eu tenho talvez por 2, 3 semanas. Mas eu tenho também uma amiga do trabalho que no segundo dia de confinamento ela ligou, ela disse, gente, eu comprei 2 pacotes de massa, não sei mais o que fazer, não tem mais no mercado. Sim. E daí tu quer ajudar a tua amiga, mas tu não pode sair de casa. Sim. Começa a entrar muita aflição, assim, acho que no processo entra muita aflição, porque são coisas que tu não tem como resolver, são pessoas que tu gosta que tu não tem como ajudar. A única maneira de se ajudar, literalmente, é ficando em casa, é não tocando em coisas que pessoas tocam, não tocando em coisas. Até no supermercado, quando tu compra alguma coisa, alguém colocou na prateleira. O vírus é um vírus desgraçado, ele dura 3 dias nas superfícies. E então, na segunda noite, o mercado já tinha antecipado, mas na segunda noite o Macron deu uma declaração confinando as pessoas. Ele não usou essa palavra, mas para vocês entenderem o desespero da população francesa, em um discurso de 20 minutos do Macron, ele falou 6 vezes que a gente estava em guerra. A gente está em cenário de guerra. E depois disso foi um desespero bem geral, assim, né? Um desespero bem geral, como é que vai ser a vida, como é que as coisas vão ser. Hoje, se eu quero sair da minha casa, eu preciso de uma autorização, né? Que é uma autorização que eu posso fazer. Eu fiquei chocada com isso. É uma autorização manuscrita que a gente faz. A gente tem 3 razões para poder sair de casa: supermercado, passear com o cachorro e farmácia, se eu não me engano, é algo assim. E tu tem que dizer onde tu mora, tu tem que dizer onde tu vai, se a pessoa te para, se uma polícia te para. Então, acho que depois disso a gente viu que a gente sempre tenta manter a vida. Eu ainda acho que as pessoas que me conhecem, eu tenho minha vida não a 1000 por hora, mas a 10.000 por hora. E foi um momento que eu aceitei que eu ia ter que parar. Não tem escolha, assim. Não tem escolha. Eu pensei, meu Deus, mas se eu não tiver o corona, eu vou morrer do confinamento, porque também não é uma coisa fácil. Hoje em dia a gente tem tanta liberdade de ir e vir, fazer o que a gente quiser. Mas acho que a consciência humana, graças a Deus, é forte. Com as minhas amigas, a gente tem se ligado todos os dias. Eu faço pilates por Skype com as minhas amigas agora. Eu ponho todo final do dia, eu ponho a música do Tchacabum, do Bomba pra dançar. Eu ponho Porto Seguro 2003 pra conseguir aguentar. Mas se tivesse, assim, um conselho, há uma semana minha vida tava normal. Normal, assim. Eu ia no trabalho, eu comprava o que eu precisava no supermercado quando eu precisava. E de um dia pro outro, a minha vida
jogou as cabeças. As cabeças não. Olha como eu não sei mais falar as coisas portuguesas. As pernas pro ar. E lembrando que quem entrou na live agora, a Aline tá em Paris, na França. Ela trabalha numa das maiores seguradoras, né, do mundo. A informação é o nosso bem mais precioso também, né? Então, acho que hoje a gente tem muita sorte, muita vantagem de, às vezes, não precisar esperar uma ação do governo ou esperar uma ação mais global pra gente decidir alguma coisa. Mas só para mostrar, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Tá, funciona. Só para mostrar o que a gente está vivendo no mundo. Deixa eu tentar tirar um pouco o zoom do mapa. Esse é o nosso país, todos os pontos vermelhos. Esse é o nosso país, esse é o nosso mundo. Eu acho que eu também consigo abrir aqui. Deixa eu ver. Todos os pontos vermelhos é onde a gente tem corona. Aqui são os casos infectados na China, 81 mil. Detalhe que a China já tratou 69 mil. 3 mil mortos. Então, a China tem, diremos, um backlog. A China tem restante para tratar uns 10 mil. Se a gente pega o caso da Itália aqui, a Itália está com 35 mil contaminados. A Itália já tem 3 mil mortos. A Itália está muito perto de bater a China em número de mortos. A Itália já conseguiu salvar, já conseguiu recuperar 4 mil pessoas que estavam contaminadas. A China, como todo mundo tem consciência, é um país comunista. Morei na China durante 3 anos e tenho poucos amigos que ainda moram lá, mas consegui falar com uma amiga que ainda mora lá. A minha amiga, ela saiu da China durante o furdúncio, diremos assim, né? Durante o pico lá. Ela mora em Xangai, que nem é a região mais contaminada. E ela veio para a Europa. E a minha amiga foi para Madrid. E quando ela foi voltar para a China, Madrid era a área que estava a área de risco, né? Então, assim, todos os países do mundo vão passar, infelizmente. Então, assim, a China antes era a área de risco. Minha amiga saiu da China para Madrid. Madrid virou a área de risco. E ela foi voltar para a China. E só para as pessoas entenderem o porquê, ou talvez como a China conseguiu tratar 60 mil pessoas, a minha amiga voltou para a China, o avião dela inteiro foi como é que se diz? Foi averiguado, todas as pessoas passaram pelo exame para ver se elas não estavam contaminadas. Se tivesse uma pessoa contaminada no avião, todas do avião iam para um hospital da China, ficar em quarentena num hospital. Esse é o nível que a China lida até hoje com o problema e que lidou com o problema. A minha amiga, ninguém no avião estava contaminado. Mesmo assim, ela teve uma pessoa do governo que levou ela do aeroporto até a casa dela. Ela tá em casa, ela tem um anúncio na frente da porta dela para todos os vizinhos saberem que ela está em quarentena. Ela não pode sair de casa. Se ela sair, as pessoas podem ligar para um número. Os vizinhos vêm recolher o lixo dela. Ela, literalmente, ela está num confinamento real. Real. Então, assim, às vezes a gente acha, ai, mas eu só vou ali e já volto, né? Que eu escutei muito isso, assim. Eu tô vendo isso diariamente para mais. Parece muito alarme, e eu realmente também, há uma semana atrás, eu falo assim, de coração aberto, eu achava que era um alarme, mas essa ida ali e voltar, tu tocou na maçaneta, tu tocou na maçaneta do teu prédio lá embaixo, que todos os teus vizinhos tocam, tocou no portão, tu tocou na chave, que a tua chave, sem querer, tu deixou em cima de uma mesa quando tu foi preencher um papel. A gente não se dá conta, porque a gente não é infectologista, a gente nunca precisou cuidar disso na nossa vida antes, mas o vírus é desgraçado. Ele dura 3 dias em superfície de vidro, como eu já falei antes. Então, assim, a gente acha que é bobagem, mas não é. Eu tô confiscada em casa, eu não sei por quanto tempo. Sim, não tem previsão. Eu não tenho a mínima previsão de sair de casa. O governo disse 15 dias, todo mundo sabe que não é 15 dias. Todo mundo sabe que o governo francês, ele é ao contrário do governo chinês, ele é muito mais socialista, vamos todos manter a paz, etc. Mas é pelo menos um mês, em princípio, né? Para mais. Né? Então, eu acho que a minha decisão de não ir para o Brasil, ficar
perto, talvez, da minha família, etc. Foi uma decisão racional. Ela não é uma decisão emocional. Mas eu acho que foi a melhor decisão para mim e para todas as pessoas que eu amo e para todas as pessoas que eu nem conheço, né? Porque eu não sei hoje se eu tô contaminada, né? Eu não tô há 10 dias, há 14 dias em casa, sozinha, para saber se eu tô contaminada, né? Eu acho que eu não tenho nenhum sintomas, mas é uma doença muito assintomática para muitas pessoas. Essa história de que só afeta pessoas mais velhas. Não é, né? É half true, metade verdade, porque na França a maioria dos contaminados são jovens, né? E por mais que tu não morra, tu não corra risco talvez tanto de morte, os hospitais não estão prontos para ter a população não inteira, mas para ter um percentual muito grande da população no hospital, né? Então, isso é o que eu tenho medo do Brasil. Eu tenho medo se um dia isso chegar na classe pobre do Brasil, que tem menos acesso à infraestrutura, tem menos acesso à higiene, etc. Tem que reembolsar um empréstimo, a tua prestação de março vai ser realocada para um outro mês. Só que, é claro, não adianta achar que isso vai sustentar a economia, né? A Bolsa de Valores, não sei para quem acompanha um pouco mais, a Bolsa teve quedas do que eles chamam de mais de 10% que o mercado fecha, né? A negociação em Bolsa fecha porque o risco de perda se torna muito grande. Se eu não me engano, nos últimos 8 pregões de Bolsa, teve 6 vezes isso. A economia vai ser afetada, as finanças das pessoas autônomas vão ser afetadas, por isso que sempre tenha dinheiro para emergências, mas não. Se a gente pensa, se a gente coloca numa balança, meu Deus, não vou ter meus pacientes durante um ano, né? Durante um ano, desculpa. Durante um mês e meio, tá, tu não vai ter essa renda, né? Durante um mês. Mas e se tu pensar que talvez tu continue atendendo, mas talvez tu vai morrer, entendeu? Desculpa as palavras, mas essa é a verdade. Talvez tu vai morrer, ou se tu não morrer, talvez tu vai contaminar, que nem tu falou, um paciente que tenha mais risco de vida. Então, assim, quando tu coloca tudo numa balança, tu vai ter que fazer escolhas, né? Tu vai ter que fazer escolhas de dizer, realmente, eu vou ser impactado financeiramente. Eu posso falar do meu lado pessoal, eu comprei um apartamento, eu assinei a escritura na sexta-feira. Na segunda-feira, tá todo mundo bloqueado em casa. A minha reforma do apartamento não vai passar como eu queria, eu vou ter 2 coisas para pagar ao mesmo tempo, etc. É uma porcaria, para não dizer outra palavra, mas o que eu vou fazer, entendeu? Eu não posso obrigar que um profissional se exponha para fazer a minha reforma se ele tem risco de vida. Né? Eu acho que a gente tem que parar, né? A gente tem que aceitar que a gente tem que parar. Isso é uma coisa muito difícil, mais uma vez, no nível de vida, no estilo de vida que a gente tem, de ir e vir, de fazer e acontecer, especialmente quando a gente não tem problemas financeiros, a gente vai para o aeroporto, a gente pega um voo, amanhã a gente está no Japão, a gente pega um voo, amanhã a gente está no Brasil, a gente pega um voo, amanhã a gente está na Europa. Hoje essa realidade não existe mais, entendeu? Hoje essa realidade, ela tá pausada, ela não foi excluída, ela tá pausada. Só que se a gente não souber realmente fazer uma pausa real nessa realidade, a gente vai viver indiretamente matando pessoas, né? E deixando o sistema inteiro de saúde em risco e desorganizando ainda mais a economia, né? Que tem que desembolsar para injetar dinheiro na economia, que tem que desembolsar para cuidar do plano de saúde, porque não tem leito. Nenhum país tem leito suficiente para o coronavírus. Nenhum país. Não. Nenhum país. A França é um dos, não sei se o melhor, mas é um país muito bom em saúde pública. Não tem leito. O governo falou, todas as cirurgias que podem ser adiadas, niet, cancela. Anulê. Cancela, entendeu? Porque a gente precisa ter leito para cuidar das pessoas do corona, que não necessariamente elas vão morrer se a gente conseguir tratar as pessoas. Mas o problema é que não tem espaço para tratar as pessoas. Então entra numa variável matemática,
né? Entra numa variável de que hoje um sistema de saúde que tem capacidade para 1.000 e que normalmente com os casos, com os problemas normais de saúde que a gente tem, atende, sei lá, 800 e tem margem para 200, ele vai ter todos os novos pacientes do corona, todas as outras doenças Sim, que as pessoas já têm. Não tem como. Mesmo se o melhor governo do planeta quisesse, não tem como. Como muitas pessoas viram, a China construiu um hospital em 10, 15 dias, não sei exatamente. Porque era a única maneira de tu tentar reduzir. Se tu não reduz o nível de contaminação, tu tem que conseguir tratar. Só que assim, voltando mais uma vez, stepping back, uma vez mais, a China é um país comunista. A China, se ela quiser te obrigar a ficar em casa, tu não tem o que fazer. A gente não, a gente é bobalhão, entendeu? Hoje eu abri a minha janela, fui fazer a vovó que fica cuidando da gente, o pessoal na janela, e eu vi 3 pessoas juntas na rua. Elas podem levar multa, elas podem, etc. Mas mais do que isso, elas estão botando todo mundo em risco, entendeu? Sim. Porque eu tô ficando em casa, eu tô abdicando da minha vida social, etc, que seja, pra mim e pra todo mundo. Então, acho que o consenso do nosso poder de contaminação é muito grande. É o que tem falado bastante, né, ali, né? A responsabilidade social e coletiva, né? Então, tu tendo uma atitude individual, te isolando sozinho em casa, parece uma atitude individualista, mas na verdade ela é muito mais coletiva, né? E é isso que eu vejo, assim, que as pessoas não estão entendendo. Elas estão seguindo até no interior, né? Que tem bastante gente que eu conheço do interior aqui do Rio Grande do Sul. Vida normal lá. Mercado normal, comércio normal, e por parecer algo do mundo, né, algo do exterior e algo das cidades grandes, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, acho que na última vez que eu vi tinha 19 casos confirmados aqui em Porto Alegre. As pessoas não estão entendendo que vai chegar lá, que o vírus, provavelmente o coronavírus, já está no interior do estado. E aí, como que tu vai dizer para essas pessoas que não é porque não tem caso confirmado que o vírus não esteja lá? Então eu fico muito apreensiva, assim, de tentar, né? Apreensiva não. Eu fico tentando convencer as pessoas de que por tu estar assintomático não significa que tu não seja um transmissor. Né? E se alguém tiver uma informação, compartilha aí com a gente que a gente. Mas assim, o que eu entendo é isso. Até eu acho que isso que tu falou em relação ao interior é bem importante, porque hoje em dia, mais uma vez, a gente vive numa economia e numa vida extremamente internacionalizada, entendeu? As pessoas do interior que compram qualquer produto na internet, que chega por Porto Alegre, então sabe se o cara dos Correios em Porto Alegre não tá contaminado, deu um atim na mão dele, ele tocou no produto, vira uma neurose? Vira, mas essa é a realidade. O vírus fica 3 dias na tua caixa de papelão que tu recebeu na tua casa, entendeu? Aí tá, lavei minha mão, tá, mas a caixa de papelão, sei lá, tocou na mesa, tu botou em cima da mesa, tu não te deu conta. A gente não tem o hábito de viver o que a gente tá vivendo. Essa é a realidade, assim, e mais uma vez, é frustrante no século XXI a gente escutar, vocês têm que ficar em casa, vocês têm que parar, vocês não podem isso, vocês não podem aquilo. A gente não foi feito para isso. Acho que tem gente que gosta mais de ficar confinado que deve estar adorando. Eu tô odiando. Mas assim, a nossa vida, o corpo precisa se movimentar, a gente precisa ver sol, a gente precisa etc. Mas a gente não vai ter opção, entendeu? A gente não precisa esperar que vire esse alarme. E mais uma vez, assim, acho que eu falei isso com algumas gurias que eu conversei ontem da PUC. A situação que eu vivi na segunda-feira, de verdade, eu não gostaria que ninguém vivesse. Ninguém, assim, porque é uma coisa muito difícil tu não saber o que vai acontecer, tu não entender. Eu também não entendia, eu pensava, meu Deus, há 2 dias minha vida tava normal e agora as pessoas estão dizendo que tem que enlouquecer, que tem... Sim, porque a França tá com 9.000 casos e há uma semana eu escutava que tinha 500, entendeu? Então, assim, é bobagem. É bobagem até acontecer de tu escutar que o teu vizinho tá contaminado. É bobagem até tu escutar que a esposa do fulano, não sei o quê. Infelizmente, a gente sempre precisa parece um respaldo mais próximo pra gente entender que a realidade é tão próxima. Mas
a gente poderia ser um pouco mais inteligente, usufruir da informação que a gente tem, usufruir desse compartilhamento, né, que a gente tem, porque a gente, na Europa aqui, que a gente diz, Europa, nossa, desenvolvido, tudo. Sim, a gente tá mais avançado em algumas coisas, em muitas coisas, etc. Mas ninguém até hoje consegue explicar o que aconteceu na Itália. Ninguém até hoje, assim. Até hoje, acho que, não sei, acho que as pessoas nem têm tempo hoje em dia para pesquisar ainda do corona, porque elas querem ficar tratando. Mas, assim, ninguém consegue entender o que aconteceu na Itália. A Itália vai ter muito mais mortos do que na China. Então, assim, é um país muito menor, a população é muito menor. Em valor absoluto, vai matar muito mais pessoas do que na China. Em valor relativo também, porque vai matar uma grande parte da população. Isso é muito difícil, assim. Bom, voltando a mais exemplos, a minha amiga que mora na Alemanha namora um italiano, que a família dele é na região de maior risco na Itália. Ele tem crise de pânico diariamente, assim, né? A mãe dele liga chorando pra ele diariamente, né? A mãe dele liga contando que a vizinha tal faleceu. A mãe dele liga contando que tu lembra da mulher da padaria? Faleceu. Tu lembra? Faleceu. Então, assim, não tem por que esperar que a situação fique tão ruim pra gente Tomar uma medida. Tomar alguma ação, assim, né? Acho que se vocês acham que talvez, meu Deus, mas como é que eu vou fazer pros meus negócios, etc. Pensa que talvez tu tá indo trabalhar e tu tá aportando vírus pra toda a tua família, entendeu? São casos extremos, são casos, meu Deus, é pânico, mas é a realidade, porque a gente não sabe se a gente tá aportando vírus ou não, né? Então, é bem complicado, assim, é bem... Teve aqui a Maureen que falou que o vírus fica no máximo 12 horas em superfície, né? O que determina é o tempo e o tipo de material. E aí, mas é até 3 dias. Não quer dizer, por exemplo, o que eu tava lendo aqui na luva, na superfície da luva, é um tempo de 3 horas, mais ou menos. Eu vou confirmar essa informação. E tem superfícies como madeira, que é até 3 dias. A informação que eu tenho é essa. Em francês, para quem quer... Resistência do vírus segundo a superfície. Papelão, 24 horas. Madeira, 4 dias. Plástico, 3 dias. Vidro, 5 dias. Como é que se traduz essa coisa aqui? Aço, como é que se diz? Coisa de porta. Metal? Metal, maçaneta? Metal. 3 dias. No ar, 3 horas. Alguém. Então, assim, acho que até o nível de informação sobre isso. Eu tenho uma amiga médica que ela pesquisa muito e dá muita informação sobre o corona. Por exemplo, uma mãe contaminada, o leite dela está contaminado. Tem pesquisas que dizem que sim, pesquisas que dizem que não. Então, a durabilidade do corona na superfície, eu prefiro ir no que diz que é mais e me preocupar mais do que o contrário, né? Então, assim, de qualquer maneira, todas as superfícies retém o vírus por um momento. Tentar usar para as atividades, até meu pai que me mandou isso hoje, para as atividades, tentar usar uma mão só, né? A mão que a gente diz a mão inativa, né? A mão que a gente coloca no rosto, sei lá, talvez seja mais a da direita, então para as coisas que a gente tem que tocar, usa mais a mão da esquerda. Mas é isso, assim, a situação é incerteza, a situação é... Acho que todo mundo tá vendo o dólar. O dólar faz 10 anos que o dólar não chega a 5 e pouco. E para quem se pergunta por que o dólar dispara no momento de incerteza, o dólar dispara porque assim como o ouro, o dólar e o ouro são lastros econômicos, são coisas que as pessoas têm muita segurança em investir. Então as pessoas compram porque elas sabem que nunca indiretamente vai perder valor, né? Oscila, claro, mas o valor do papel ele segue. Então, assim, economicamente tá todo mundo ferrado. Não tem milagre. Acho que tem que ter mais consciência do que a tua profissão pode aportar. Acho que as únicas pessoas que seguem trabalhando normalmente aqui são pessoas do ramo da saúde, enfermeiros, farmacêuticos e médicos. Fora isso, o resto tudo é cosmético. Por mais que a gente ache que não, por mais que a gente ache que a gente precisa cortar cabelo, a gente precisa sei lá o quê,
o resto tudo vira cosmético, assim, nessas horas, né? O uso do álcool, né? Na verdade, a gente estava lendo que o álcool tem que ser acima de 60, tá? Não adianta o 46, que é o que geralmente vendem no mercado, acima de 60. Essa informação está disponível em vários documentos e eu uso muito o Telesaúde aqui do Rio Grande do Sul, que até acho que tem gente do Tele me assistindo aí que pode contribuir. Todos os links, PDFs, tudo fica disponível no site deles, então é um material bem completo, bem fidedigno para quem, né, quiser ler mais. E o álcool, na verdade, a gente fala muito, né? A Aline estava falando ontem até do álcool gel, né? Álcool gel não tem mais. Na verdade, o álcool gel ele deve ser usado quando a gente não consegue lavar as mãos com água e sabão. Então, na verdade, assim, ele é essencial nesse momento, mas não tendo álcool em gel, a gente pode ir numa torneira com sabão, tá? E lavar bem a nossa mão. E não é aquela lavagem que a gente estava acostumado a fazer. A gente da área da saúde acaba, antes de colocar a luva, tirando a luva, fazendo essa higienização mais cautelosa. Mas quem não é da área da saúde tem que fazer por pelo menos uns 25 segundos. É uma higienização mais cuidadosa, lavando bem essas áreas aqui, entre os dedos. Tá, por exemplo, eu tô de anel. Não é certo. Eu tô de anel porque eu passei, desde que eu vim, eu higienizei eles com álcool 70, tá? E coloquei eles, mas o certo é não estar usando nada. Quem for sair pra rua e não puder evitar, tira colar, tira anel, tira o que for para ficar mais fácil de higienizar. Serve o álcool líquido 70%. Para superfície é bem bom, tá? E eu tava lendo também que no site do Ministério da Saúde, eu vou mostrar para vocês, linha do tempo com dados epidemiológicos, tá? Então é tudo pelo Ministério da Saúde. E aqui no Brasil, então, a gente tem suspeitos 8.819, confirmados 291 casos. Alguns descartados e até então um óbito que foi o de São Paulo, tá? E aqui a gente consegue ver por região. Então eu vou ir para o Rio Grande do Sul, que é o estado que eu tô, né? A gente tem 300 casos suspeitos e 10 confirmados. Só que assim, ó, esses dados, eles já estão desatualizados, apesar do Ministério da Saúde atualizar seguido, eles já estão desatualizados, porque a última informação que eu obtive foi que tinha 19 casos confirmados em Porto Alegre. Mas a ideia é que se tenha mais casos do que essas plataformas estão nos informando, tá? Então, 291 casos já está desatualizado. Provavelmente, né, infelizmente, tenha mais. Até alguém estava falando que só de famoso tem mais de 30, né? Então, imagino para quantas pessoas eles não... Né? Aqui o Renato falou que 92%, né, não tem poder de desinfecção e, na verdade, o álcool acima de 90%, ele faz um ressecamento da parede celular, ele não consegue penetrar, tá, na célula e resseca muito. Então, assim, na verdade, o indicado melhor é álcool acima de 60, priorizando sempre o de 70. Tem duas perguntas aqui que eu vi passando. Uma acho que é do Theo. Vai faltar comida no supermercado? Se todo mundo está infectado, como vão trabalhar e cuidar da distribuição de alimentos? Bom, isso, no meu ponto de vista, a questão dos alimentos é a que menos a gente precisa se preocupar, porque nesse cenário internacional, a China pode nos mandar alimento, porque agora eles estão bem. Mas, na verdade, se tudo acontecer bem, em um mês tá todo mundo bem, aqui na Europa, tá tudo certo. O mercado tem margem para um mês fácil. Então, assim, acho que isso realmente, por isso que é tão importante para as pessoas pararem, né? Porque se elas não pararem, aí sim elas realmente podem afetar a distribuição de alimentos, elas podem afetar realmente o plano econômico do governo, etc., coisas muito, muito maiores. Então, no meu ponto de vista, em nível de produção, não tem por que se alarmar. É normal, é humano que as pessoas, quando elas têm medo, elas compram mais, né? Elas compram só coisas básicas, elas param de gastar dinheiro no que não é básico e elas gastam só no básico. E a alimentação é básica. Então, assim, por um lado, não precisa exagerar.
ninguém precisa de 2 litros de álcool gel em casa, tu vai fazer teu vizinho Não é ficar estoque, sem. não é fazer estoque, gente, pelo amor de Tu vai Deus. fazer teu vizinho ficar sem, que nem a Duda falou. Se tu vai ser uma pessoa que vai ficar em casa, que eu espero que todos vocês fiquem em casa, lava a mão, né? Tu pode lavar a mão com shampoo, com sabonete, lava a mão. Então, tu não precisa de 2 litros de álcool gel. Os alimentos, a gente tem 2 tipos, alimentos substitutos e alimentos complementares. A produção mundial, até hoje, atendeu às nossas necessidades. Então, assim, a gente não tem por que se alarmar nisso. A gente se alarma porque as pessoas começaram a consumir algumas muito mais, algumas um pouco mais, e muito poucas continuaram o consumo normal. Então, assim, faltou um pouco de alimento num primeiro momento, sim, mas as pessoas tiveram que correr para o que a gente chama de bens substitutos. Tu não gostava de comer lentilha, mas, bom, não tem mais feijão, tu vai comprar lentilha, né? Então, assim, para mim não tem um alarme em relação ao nível de produção de alimento em nível mundial. Para mim, o maior alarme é se tu sair todos os dias como tu saía antes para comprar teu pacote de massa, tu te coloca em risco todos os dias. Então, as pessoas vão aumentar um pouco o consumo delas, mas não é para enlouquecer, porque senão tu vai deixar a pessoa sem comida. No Brasil, onde tem uma classe pobre muito elevada, as pessoas não têm dinheiro para comprar antecipadamente, né? Acho que quem consegue comprar antecipadamente no lado financeiro tem sorte, né? Mas mais uma vez, acho que vem um nível de conscientização, assim, né? O que eu realmente preciso, o que realmente é necessário. A Fê perguntou se deve sacar dinheiro. Não! Precisa mudar o nível de vida muito forte em relação também a saque de dinheiro, porque isso pode criar um problema econômico muito maior. Isso pode criar realmente uma falência econômica, porque todo o dinheiro que tu tem na tua conta, Fê, teus 10 milhões, se tu chegar hoje no banco, o banco não tem 10 milhões. Hoje em dia a gente não tem o lastro de papel do nosso dinheiro do banco, né? Então, assim, continuem a vida normal em relação a isso. O sistema financeiro, o sistema econômico, no meu ponto de vista, tá pronto para isso. A gente sofreu já outras crises e ninguém ficou sem papel moeda. E papel moeda hoje em dia é nada. A gente faz tanta transação online que não tem porquê, assim. Então, não precisa sacar dinheiro. Aqui o Gic falou que o presidente do Senado está contaminado. Então, imagina o grau de contaminação no Senado. É verdade? E eles seguem com as atividades. Vamos ver o que mais. A Crislin, que é enfermeira obstetra de Santiago também, Santiago, no Rio Grande do Sul, ela disse que viu que hoje, né, segundo os dados da secretaria, já são 364 confirmados, ou seja, já tem mais do que está no site do Ministério da Saúde. Acho que tem uma pergunta, acho que a próxima é do meu pai. E a recessão e o desemprego? Vai vir. Vai vir porque os profissionais autônomos, eles não vão ter renda, né? O governo, por mais que a gente vivesse na Alice no País das Maravilhas, o governo não tem como suportar 100% os rendimentos das pessoas. O governo não tem estrutura nenhuma para suportar isso. A recessão econômica, acho que depende muito do como a gente vai conseguir parar esse vírus, né? Porque se os profissionais autônomos tiverem que parar durante um mês, é uma coisa. A gente dá um jeito. Se as pessoas tiverem que parar 2 meses, começa a piorar. Se as pessoas tiverem que parar 3, começa a ficar muito ruim. Então, assim, por isso a importância de todo mundo parar, né? Porque não tem muito uma outra opção, assim. O nível de desemprego no Brasil já é elevado, vai provavelmente elevar mais se o governo não criar nenhuma política para ter acordos com os empresários para facilitar antecipamento de férias, antecipamento desse tipo de coisa. Então é isso, assim, acho que no plano econômico tem muita gente que vai ficar muito rica. Muito rica, porque o mercado está muito em baixa. Então, quem tiver dinheiro, quem tiver um pouco de coragem mais para comprar ações, para se colocar no mercado financeiro, é um momento
de muita baixa. Então, assim, a gente ninguém sabe quando vai voltar, mas em um momento mas vai voltar. Sérgio Renato Medeiros, lá de São Francisco de Assis, perguntou como devemos nos proteger dentro de um ônibus de saúde. Na verdade, em questão de proteção, seria mesmo evitar, não podendo evitar, cuidar para dentro. Quando estiver na rua, não fazer nada, levar a mão ao nariz, aos olhos, tá? Evitar isso. É difícil não cumprimentar ninguém quando estiver na rua. Tudo distante, tá, gente? É 1,5 m a 2 metros, se eu não me engano, tá? Então, assim, tudo à distância. Evitar coçar a região do rosto, porque na rua, né, já que tu não vai ter uma pia e o sabão ali, sempre o álcool gel. Não tem o álcool em gel, usa o álcool líquido 70%, tá? Então, seria isso, é cuidar mesmo. Hoje eu estava vendo a coletiva, tava todo mundo de máscara. E aí até uma repórter perguntou por que tá todo mundo de máscara se a máscara é só para contaminado. E aí o pessoal ficou meio sem jeito ali de responder, acabou dando uma explicação que eu não concordei muito. Mas a máscara é para pessoas com suspeita ou contaminadas com coronavírus. Não precisa usar máscara, tá, gente? Inclusive, para os profissionais da área da saúde que precisam ter máscara, o valor aumentou muito. E confirmando, a máscara é para pacientes com sintomas do coronavírus. Uma pergunta aqui, o dinheiro aplicado deve seguir aplicado? Se é em fundos, sim. Não, quem liquidar dinheiro agora perde dinheiro, né? Essa é a realidade. Depende muito do investimento. Se é um investimento pré-fixado, tu poderia liquidar agora, que tu pode inclusive fazer uma sobrevalia no investimento, mas depende do investimento que tu tá posicionado. Quem tá posicionado em ações, se prepara para esperar muito para voltar. Então, quem comprou ações quando o mercado estava um pouco mais estável vai ter que realizar a perda ou vai ter que esperar muito para voltar. Quem aplicou em fundos, na minha opinião, segue posicionado. Quem o gerenciador de fundos gerencia melhor do que a gente, deve voltar um pouco mais rápido os fundos. Quem está aplicado em CDB, CDI, etc., o teu rendimento vai diminuir, mas não tem o que fazer, é melhor deixar lá nesse momento. A Maureen falou aqui que o Guedes anunciou auxílio mensal para os autônomos. Sim, mais uma vez, isso é um auxílio. O mercado, o governo federal não tem como bancar auxílio durante muitos meses. O auxílio que ele anunciou é de R$200, que eu acho que ajuda, mas não tira a barriga da miséria. Então, assim, tem a nossa responsabilidade, mais uma vez, de tentar ajudar essa história inteira, porque senão a gente pode... Peraí. A gente pode destruir uma economia. Estão fazendo música, né, Aline? Como é que tá sendo aqui aí? Não, na Itália eles já estão fazendo música. Aqui o que a gente está fazendo é 8 da noite, crucial, a gente abre as janelas e bate palma para os profissionais de saúde. Sim. E é um momento bem emocionante. A gente vê que tá todo mundo no mesmo barco, não importa nada, na verdade. Tá todo mundo realmente só querendo sobreviver. Gente, só para confirmar, não precisa sacar dinheiro, né, Aline? Não precisa sacar dinheiro, não precisa fazer estoque de máscara em casa. Máscara é só para pessoas com sintomas, tá? E provavelmente essa pessoa vai receber orientação da equipe de saúde que vai fazer o acompanhamento. Então, máscara não precisa fazer estoque, não precisa fazer estoque de álcool gel, tá? Lavem bem as mãos quando estiverem em casa e usem o álcool gel na rua ou quando não puderem fazer a lavagem correta das mãos. Lembrando que álcool acima de 60, tá? Não é aquele álcool 46%, ele não é eficaz, tá? E vamos lá, a pergunta do ibuprofeno que tá em alta nos noticiários. Qual é a orientação? Em resumo, usa paracetamol e dipirona, tá? Não use ibuprofeno, tá? O paracetamol e a dipirona, eles são ótimos analgésicos, tá? Eles combatem super bem a febre. E pra gente não confundir os reais sintomas, usem somente esses analgésicos, tá? Evitem o uso do ibuprofeno. Mas, assim, em relação também a... Não tem nada de comprovação científica disso aí que perguntaram do gargarejo, tá? Do sal grosso. Então, também vamos evitar. Tomar sal também, né? Tomar sal não mata o vírus.
Sol não mata o vírus também, gente. Sol não mata o vírus. O que mais? Essa coisa de estocar entra um pouco em teoria de Adam Smith de fazer as coisas para o benefício próprio, né? As pessoas não pensam em coisas globais, as pessoas pensam no benefício próprio. Então hoje a gente está vivenciando situações que são explicadas por muitos anos, assim, né? Só são reações diferentes, assim. Sobre as fake news, o que compartilham, né, nos grupos, WhatsApp, enfim, a gente tem que ter cuidado com essas informações, porque nem tudo que a gente vê na internet ou escuta, né, o que repassa pode ser verdade. Por exemplo, já estavam compartilhando que tinha cura para o coronavírus, que já, né, que era para todo mundo ficar tranquilo que tem cura. Não tem cura, tá, gente? Isso é fake news, não tem cura. No momento que vocês verem uma notícia, no momento que isso for verdade, isso vai estar no jornal, vai estar no Ministério da Saúde, vai estar sendo reportado pelos conselhos. Então, assim, não E eu vou estar repassem. livre. Eu vou poder sair de casa. Chá de abacate com hortelã previne coronavírus. Não tem nada na evidência científica. Nossa, seria muito fácil. Todo mundo ia estar tomando chá de abacate e hortelã. Eu falei, Às vezes a gente acha, mas eu só tô indo pro trabalho e já volto, né? E passo o dia no mesmo lugar, nem me locomovo muito, ou nem tenho contato com outras pessoas. Mas talvez tu tá portando o vírus e tu tá levando pra tua casa, né? Para as pessoas que tu quer cuidar. Então, é muito triste, assim, essa incerteza e essa insegurança de saber se a gente tá com o vírus ou não, né? Mais uma vez, eu queria ir pro Brasil, daí eu pensei assim, gente, eu vou chegar no Brasil, vou ter que ficar num hotel para ter certeza que eu não vou contaminar minha mãe ou meu pai. não. Depois mesmo assim, eu vou estar com medo, sabe? Então, assim, é tu chegar num lugar e tu não poder abraçar as pessoas porque tu não sabe se tu tá contaminado. Isso não é um desafeto. Isso, no momento atual, é uma demonstração total de afeto, né? A demonstração de desafeto, hoje em dia, é a gente seguir a nossa vida como a gente tá, abraçando, beijando, tocando em tudo, etc. Infelizmente, não tem como, né? Não tem. A Itália já tem quase o mesmo número de mortes que a China. É. Então, essa notícia é muito triste. Na verdade, acho que quem está na Europa, né, deve estar muito preocupado, mas a gente aqui no Brasil também tem que ficar, porque é preocupante. Que tem que se preocupar muito é que muitas pessoas tomaram a decisão de sair da Europa e voltar para o lugar para ficar com as pessoas que elas amam e ficar com a família dela. Tem muito brasileiro na Europa, né? A gente, acho que se tem mais brasileiro aqui das minhas amigas que moram aqui conectadas, muita gente fez isso, assim, né? A gente viu nos grupos, a gente viu o desespero das pessoas tentando trocar uma passagem, o desespero das pessoas não sabendo o que era melhor fazer, não sabendo se embarcar, não sabendo se entrar, não sabendo se o voo ia sair. É uma aflição, assim, enorme, assim, né? Então, assim, o melhor agora, a maior demonstração de afeto agora é parar, né? É ficar em casa, é não tocar nas pessoas, é lavar a mão 5 vezes por dia, que nem a Duda falou, de uma maneira intensa, não é lavar a ponta dos dedos, é lavar, botar sabão, esfregar. O ministro da Saúde da Inglaterra, ele diz que tem que cantar parabéns 2 vezes, para durar 20 segundos, tu canta parabéns 2 vezes. Então, assim, o que a gente vive hoje é o que a China viveu há talvez 2 meses. Mais uma vez, a China é um país comunista, a China fechou todo mundo em casa. A China botou aviso na porta dizendo estão de quarentena e etc, etc. A China conseguiu construir um hospital em 10 dias, que nenhum outro país no mundo acho que consegue. E hoje eles têm 10 mil pessoas que ainda estão contaminadas, mas a vida na China começou a voltar ao normal. Por quê? Porque as pessoas não tiveram escolha. A nossa liberdade aqui no Brasil, que ainda está tudo livre, ela pode vir contra nós se a gente seguir usando ela, né? Então a gente tem que ficar em casa. Aqui, mais uma vez, a gente está confinado. Se eu sair de casa, eu posso levar multa, mas eu consigo sair de casa, eu consigo abrir minha porta, descer, caminhar, etc. Mas eu posso levar multa. Mas para mim, o mais importante não é a multa. Para mim, o mais importante é eu seguir viva nessa epidemia, eu não contaminar outras pessoas se eu estiver contaminada e esse tipo de coisa, assim.
de uma autorização, tu precisa fazer uma declaração onde tu tá indo. Nessa declaração, uma das opções é que tu tá indo praticar esporte na rua. É obrigado que tu vá sozinho, né? E é obrigado que tu fique, diremos, mais ou menos no teu entorno, no entorno da tua casa. Se pra ti é muito importante, tu vai pirar ficando em casa e precisa caminhar na rua, vai. Eu não vou, porque eu vou tocar na maçaneta do prédio lá embaixo, porque eu vou tocar na maçaneta de não sei o quê. Eu não vou, entendeu? Acho que assim, se um dia eu estiver quase pirando em casa e eu achar que eu preciso pegar um ar, eu vou sair, mas o que a gente tem que assimilar é que a vida não vai seguir normal. A vida das pessoas na China não seguiu normal para conter a epidemia. A vida das pessoas da Europa não tá normal para conter a epidemia. Não tem como passar por essa epidemia, pandemia, né? Porque tá no mundo inteiro, mantendo a vida normal, né? Então, hoje sou eu que tô bloqueada em casa. Todos os meus amigos na Itália estão bloqueados em casa. Na Alemanha, algumas regiões estão bloqueadas. É complicado pra mim? É, eu moro sozinha, meu Deus, que horror. Tem gente que tem filho, as escolas estão fechadas, as faculdades estão fechadas, acho que no Brasil já começou a fechar algumas coisas. Já. No início a gente diz, gente, meu Deus, como é que eu vou sobreviver? É melhor isso do que tu ser contaminado e morrer com o vírus, né? A gente dá um jeito. Não é uma coisa que a gente tá acostumado, porque a gente tá acostumado a quem tem filho levar os filhos na escola, vai trabalhar, segue a vida, mas a gente foi tomado por uma situação que a gente não tem poder de escolha nenhum, assim, para reverter. A única coisa é ficar em casa. A única coisa é evitar contato. Não tem outra opção. Agradecer o retorno aqui da Michelle, parabéns pela iniciativa. Uniram em uma live as duas áreas mais afetadas, que seria a saúde e a economia. E agradece pelas informações. Na verdade, a gente, né, que tem que agradecer quem está assistindo aqui. Cada um aqui pode levar essas informações, ou como a Maureen aqui, que já me mandou um e-mail com informações novas, né, que ela recebeu do médico. Eu faço o fechamento econômico, o resumo econômico. É. Primeiro, de verdade, quando eu vejo minha família conectada, Mel, Prima, TV, se cuidem. Mas me recupero. Respira, amiga, respira. A questão é, bom, voltando à parte da emoção, a questão é a incerteza, assim, né? Porque a gente não sabe. Eu não sei se eu tô contaminada, eu não sei se a minha família, espero que não, mas a gente não sabe quem tá contaminado, quem vai ser contaminado. Então é uma incerteza, é uma angústia. Mas fazendo o fechamento relacionado à economia, a economia vai sofrer, tá sofrendo. Bolsa de Valores brasileira teve em 8 pregões. Pregões, para quem não sabe, são movimentações da Bolsa de Valores. Teve mais de 10% de queda. Eles fecham o mercado, as negociações fecham para o mercado não ser destruído. Isso é uma medida, acho que eles fazem desde 2008, depois que teve muita crise. Não precisa ter medo que não vai mais ter alimento. O mundo tá preparado para nos suprir de alimentos. Não precisa estocar. Pensa no vizinho. Pensa na velhinha. Aqui foi muito complicado, porque as pessoas estocaram muito. E as pessoas mais velhas não conseguiam ir no mercado, porque tava um horror, assim, né? Então, os mercados tiveram que criar horários para as pessoas mais velhas irem, né? Então, assim, a empatia é bem importante, não só para comida, mas se as pessoas não forem empáticas, a economia também vai sofrer muito, porque se a gente não ficar em casa e se essa pandemia durar 3 meses, a economia sofre 3 vezes mais. Se durar um mês, a economia sofre muito menos. Então, assim, abdiquem dos seus trabalhos, especialmente para quem é autônomo e não vai ter salário. Abdiquem agora, que vai durar só um mês, do que depois que ninguém parar e durar 3, 4 meses. Vai ser muito pior, né? Em relação à área da saúde também é essa orientação que é melhor parar agora. Não tem como prevenir o vírus. Gente, tem que tentar parar o comércio, quem puder evitar autônomo, parem de trabalhar, porque não tem como prevenir a disseminação do vírus. Ou tu tenta acessar, ou tu não tá fazendo nada. Eu acho que é mais ou menos esse pensamento, né, Aline? Acho que a gente tá de acordo. Para finalizar, mas nenhum país hoje está preparado para o Não, corona. os hospitais Nenhum país, aqui... não é
Não é só dizer Brasil não está preparado, França não está preparado, China não estava preparado, construíram hospitais de última hora, e etc. Então a gente tem que reduzir para deixar o sistema de saúde conseguir tratar essas pessoas. Claro, para a gente não ser contaminado também, mas para o sistema de saúde conseguir tratar essas pessoas, né? E todo mundo fica bem mutuamente. E assim a gente vai começar a retomar a nossa vida, todo mundo normal, né? Hoje eu tô confinada. Há um mês os chineses estavam confinados, eles ficaram confinados acho que 3 meses. Acho que o Yoka tá conectado aí. Yoka, se tu tem informação, diz aí pra nós. Mas os chineses ficaram confinados. É a única maneira, né? É um ciclo. O vírus vai ser um ciclo em todos os países. Aqui chegou que todo mundo dizia, ai, tá, o corona, o corona, o corona. De um dia pro outro, todo mundo teve a vida mudada. Todo mundo tá confinado, tu não pode sair de casa só com autorização. Então, isso vai chegar para todo mundo. É para dar chance do sistema de saúde conseguir tratar as pessoas contaminadas e não ter mais contaminação. O hospital estava passando por toda uma reorganização, isso na segunda-feira. E aí eu falei com as gurias, gente, se os hospitais estão tendo toda uma organização, que é a instituição terciária da área da saúde, por que que eu, né, no meu consultório, vou continuar normalmente os meus atendimentos? Não tem lógica. Não. Uma coisa não condiz com a outra. Então, assim, no momento que eu vi toda aquela reorganização, chamando o profissional médico que estava de plantão, que eles podem ficar em casa, né? Por exemplo, alguns médicos podem ficar em casa. Todo mundo rechamando o médico, o Ministério da Saúde fazendo novos contratos emergenciais. Quem sou eu podendo evitar, né? Vou continuar fingindo que tá tudo bem, que tá tudo normal. Então, eu acho que é essa ideia, né? Que a gente tem que levar para diante. A gente tem que seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde. Não tem uma posição ainda clara, né? Talvez do nosso governo, mas logo vai vir, assim como aconteceu na França. Então, eu acho que a gente pode começar tendo consciência individual, pensando no coletivo. Acho que é essa, né, Aline, isso que a gente queria tentar trazer para vocês. Por isso que o relato da Aline é emocionante e é tão essencial. Eu também fico emocionada quando eu vejo a Aline falar. E acho que a gente pode evitar isso agora, ficando em casa, não indo trabalhar, né? Estudando um pouco mais sobre o assunto, quem é da área, né? Mas também não precisa ter pânico, né? Porque isso é uma coisa que todo mundo me fala, tu tá fazendo alarde, tu vai criar pânico nos nossos pacientes. E isso era o que todo mundo me dizia até quinta-feira. A Aline é neurótica. Nossa, a Aline disse que vai trabalhar só de casa agora. Era o que eu escutava até 5 dias, nem 5 dias atrás, assim, né? Sim. E depois de todas as declarações, aí agora eu que vou tirar sarro deles quando a gente se vê de novo. Vou dizer, lembra que eu falei que eu não vinha mais? Todo mundo disse. Então, assim, não tem outra opção, assim, né? Acho que, infelizmente, a gente sempre espera uma causa maior, né? Porque a gente não gosta de perder liberdade, a gente não gosta de ter uma coisa imposta na nossa vida que não é necessariamente agradável. Mas a gente não tem outra opção, assim. A fase do confinamento, a fase de parar, vai chegar para todo mundo, assim. Acho que a gente tem que pegar o aprendizado. A gente não pegou o aprendizado da China, que confiscou, não, que confinou todo mundo. A gente achou que ia ser uma coisa, tá lá e tal. Os chineses também começaram a se apavorar, vieram um monte para a Europa. A mesma coisa, todos os brasileiros que se apavoraram e foram para o Brasil, sabe? Então, assim, vai muito rápido, assim. Então, é uma evolução muito rápido, né? Não tem. Mas sim. Quem tiver mais pergunta pode mandar aqui pelo meu Instagram ou direto para ela também, tá? Que a gente vai tentando responder. E acho que é isso, consciência para cada um, tá? A gente sabe que todo mundo tem conta para pagar, que todo mundo depende, né? Mas assim, tentar se cuidar, não estocar nada em casa que não for ser de extrema utilidade, tá? Isso acaba afetando, como a Aline falou, não precisa sacar dinheiro, não precisa sair usando máscara se não tiver sintoma. Para quem tiver medo financeiramente, né? Meu Deus, né? Vai me impactar financeiramente. Mais uma vez, usem o meu exemplo. Eu sou economista, sou a pessoa que investe meu dinheiro há 10 anos. Eu vou perder dinheiro também agora. Mais uma vez, eu comprei um apartamento, minhas obras não podem ser terminadas. Mas eu prefiro que as minhas obras atrasem e que eu tenha um prejuízo financeiro do que a minha saúde realmente ficar em risco, assim, né? Então é isso, se cuidem.
Obrigada, Aline. Se eu tivesse escutado a dica de ficar em casa antes, eu teria feito antes. Parece coisa de vó, mas se cuidem. E uma frase em francês para todo mundo: Restez chez vous. Fiquem em casa.